O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 7. A questão é de número 392, sob o título Esquecimento do Passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta dos espíritos. O homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim, em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa, sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, o que muitos perguntam, né? Se a gente já encarnou, se a gente já viveu outras vidas, por que a gente não lembra, né? Não seria mais fácil a gente lembrar para ter os resultados, né? Para a gente carregar aquela aprendizagem para melhorar nesta vida, né? Mas é como eles falam, o esquecimento chega a ser um presente. Porque já pensou? Como você vai viver nessa vida, né? Tudo bem, enquanto criança, você só quer saber de brincar, não tem compromisso, não tem, assim, né? Depois da adolescência que você vai começando a ganhar as responsabilidades, vai sabendo o que é a convivência, né? Começa a ter outros núcleos onde você tem que se enturmar, tem que conviver. E aí começam os relacionamentos, enfim. E aí está o aprendizado de como conviver um com o outro, né? Então, existe ainda, mesmo encarnado, né, uma fase da vida dessa aprendizagem, né? Já pensou a criança que já saberia nascer andando, né? Já nasceria sabendo andar. Ela não teria o desafio de saber cair. Ela, se caísse, ela teria medo e nunca mais preferiria andar, porque ela saberia que ia se machucar. Então, o andar, por exemplo, né, ela tem que reaprender a andar. Por que ela não lembrou como é que andava, se ela foi adulta uma vez na vida, né? Para ela justamente poder saber onde pisar, como pisar novamente, né? Como manter equilíbrio, né? Como cair, né? Então, faz parte da aprendizagem de andar a queda. Faz parte da aprendizagem da queda se machucar. E faz parte do processo de machucar saber se limpar, saber recomeçar a partir dali, né? Porque nenhum machucado, nenhuma ferida, ela é aberta para sempre. Ela um dia fecha, mas tem que saber tratar, né? E sabendo tratar uma nova ferida, ela é diferente das anteriores. Mesmo você tendo várias vidas anteriores, essa é uma nova. Então, para que eu tenho essa? Se eu não posso nem lembrar das outras? Para você se melhorar, para você ser melhor do que você foi na vida anterior. É esse o presente, o mérito que Deus dá, né? Para todos nós. De você recomeçar de uma maneira diferente e melhor. Se você se lembrasse que você foi alguém cruel e que judiou da sua família, como você se sentiria hoje sentado ao lado do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, uma tia, uma avó, sabendo que você maltratou, que foi maltratado por aquela família, né? Porque o ser humano, ele tem certas reações que até, né, ainda surpreende, né? Quem mais se conhece ainda tem surpresas, né? O ser humano é assim. Então, já pensou como seria essa relação, né? Então, você estando ali ao lado de quem você ainda está conhecendo, né? Então, você começa a aprender a lidar com aquela situação. Você tem que fazer melhor do que você fez no passado. Então, se você está numa família desajustada ou com algum relacionamento que não está dando certo, é porque você deve ter tido alguma dívida naquele momento com aquelas pessoas ou com aquela pessoa, que nessa hora agora você vai ter que aprender a lidar com aquilo para consertar ou preencher uma lacuna que ficou lá atrás.
Assim que você preenche essa lacuna e conserta esse erro, você vai reparar que tudo volta aos eixos. Há uma reconciliação, ou você precisa sair dali para uma nova fase, você precisa trocar de emprego, de serviço, de mudança de casa, dar um tempo com os familiares, trocar até de namorado, de repente namorada, né? Então, existe muito isso, né? Porque é a questão da fase. Acabou a aula, você não vai ficar na mesma classe, você vai ter que mudar, né? Muda-se de sala para as aulas, as outras aulas mais complexas, né? Conforme a gente vai avançando, vão chegando, né? É assim o processo da encarnação. Então, por isso que temos o esquecimento, para que cada passo novo que nós possamos dar nesta vida seja de aprendizado. Por isso, sempre importante, né? Não caminharmos sozinhos, estar sempre com o anjo da guarda presente, sempre com um pensamento firme em Deus e em Jesus, ou naquela entidade que você acha que te acompanha, que te acolhe, que te protege, seja um anjo da guarda, Deus. Quem é budista tem a sua linha, quem é espírita de outras linhas também tem as suas crenças, os seus protetores. O que importa é você crer que sempre tem alguém ali te amparando, te ajudando. Mas a caminhada é sua, não adianta também terceirizar problema, né? Porque a minha família, ou meu relacionamento, ou meu serviço, meu trabalho, minha faculdade, minha escola está difícil, será que eu rezando vai me ajudar? Não, ali é uma atividade material, né, carnal, que é sua. Você que tem que resolver, não adianta terceirizar o problema, né? A encarnação é uma aula, né, como eu falei, é uma classe onde você está tendo aulas ali para você, não é para o outro. Então você tem que sair fortalecido, com coisas reaprendidas às vezes, né? Uma aprendizagem nova talvez, e que evolua a partir daquilo que aprenda, possa compartilhar até no futuro, para que outros fiquem já com um preparo daquilo que possam encontrar pela frente, com bons conselhos, né? Com exemplos, para que possam aliviar também a sua dor, né? O seu caminhar, que seja um pouco mais fácil, né? Vamos dizer assim, caminhar também, porque todo mundo não pode ficar parado, tem que caminhar. Essa encarnação em que estamos vivendo, que fomos presenteados, é uma oportunidade única para que possamos fazer o melhor e darmos o nosso melhor. Principalmente doarmos amor, doarmos a nossa experiência, né? Doarmos aquilo que nós temos de melhor, né? Muitas vezes, e que esquecemos, que é o amor, a caridade. Graças a Deus. Graças a Deus. Os cânticos celebram, os cânticos celebram a vida eterna se faz, a vida eterna se prolonga, o quanto precisai, o quanto é abençoada, vida eterna, abençoada pelo Pai. Graças a Deus, irmãozinho. Graças a Deus. Ô meus filhos, bom dia meus filhos. É o Preto Velho fazendo presente novamente nessa casa de Nosso Senhor Jesus, nosso Pai. Seja bem-vindo. Meus filhos, tem gente que tem medo da morte, mas tem mais gente que tem medo da vida. Vocês não podem ter medo de nenhum dos dois, filhos. Porque se você tem medo da morte, você pensa que tudo acaba, mas não é. Tudo recomeça.
Você tem medo de viver? Tem medo da vida, filho? Mas não pode. É onde você tem que estar. É tudo um processo. Sabe quando você desenha o círculo? Qual é o começo? Qual é o fim? Não tem, né, filho? É uma coisa só. E ele continua, continua, continua. É assim o processo da encarnação. Não tem parada. Tem uma parada ou outra se você completou suas missões. Mesmo assim, filho, Preto Velho vai contar a coisa para vocês. Tem nego aqui que chega, completou as missões. Mas ele acha tão necessário voltar que pede. Os conselheiros se reúnem, conversa com ele, explica a situação, mas manda de volta. Não é você que quer? Não é você que está precisando, que fala que está precisando? São espíritos também confusos, são espíritos que querem, acham a necessidade de voltar. E eles voltam. Mas eles voltam de uma maneira já de não sofrência mais. Porque não tem mais o que cumprir. Mas a atividade deles, filho, a missão, é mais pesada que vocês pensam. Porque são aqueles que vão ser incompreendidos. Vão ser aqueles, filhos, que vão tentar trabalhar no caminho certo, porque já sabe, e os outros não vão deixar. Vai ter muita inveja, vai ter muita briga. São esses espíritos, filhos, já desenvolvidos e evoluídos, que querem voltar a trabalhar para a humanidade. Mas aí fica mais difícil ainda. Por quê? A missão dele já tinha sido cumprida. Ele já estava no estágio avançado. Mas ele sentiu farta de ajudar os humanos encarnados. E aí ele sofre junto tudo de novo. É um meio de purificação? Sim, é também. Porque ele tem que purificar o pensamento. Ele tem que purificar, ele tem que trazer na cabeça dele a conclusão da vida que foi feita, da vida que foi realizada, da vida que ele tinha que passar, da vida que lhe foi dada. Aí sim, depois de todos os atropelos, aí ele vê que as coisas deviam estar acontecendo, não aqui, mas do lado de lá, onde ele deveria já estar. Aí ele se assossega. Mas é assim, filhos. Tem gente que tem pressa, tem gente que não tem pressa, tem gente que quer continuar, tem gente que não quer nem pensar em voltar. E esses é que precisam voltar muitas vezes. Por isso a encarnação é assim. Como foi falado, vocês não podem lembrar daquilo que viveram no passado. Porque o passado dessa vida já é perturbador para vocês. Já pensou? Você está com a memória de 20, 50, 200, 500 vidas que vocês passaram? Vocês iam endoidecer. Vocês iam ficar nessas casas que vocês falam, casa para os malucos, para gente doida. Vocês não iam aguentar. O cérebro humano ainda não está preparado para acumular tanta coisa, tanta experiência. É devagarzinho. Uma ou outra, às vezes vem em forma de sonho, às vezes vem em forma de lembrança que vocês não sabem como é que vocês viveram aquilo. E acredita até que é coisa do pensamento mesmo, coisa da criatividade, da imaginação de vocês. Mas é que vocês viveram. Mas tem uma lembrancinha ou outra que vem. É um defeitinho que aparece, né? E escapa. Mas muita gente não se apega naquilo, descarta, acha que estava sonhando mesmo. Outros não. Outros ficam presos, ficam perturbados naquilo. Então vocês entendem, filhos, por que não pode ficar se lembrando? Se a mente humana, ela se perturba por qualquer coisa. Imagina uma cena rude, uma cena com sangue, uma cena
de morte que você provocou, que você fez. Vocês não iam aguentar. Vocês não iam aguentar. Então, não fica preso nos valores que vocês não querem saber realmente. Vocês querem saber porque o bicho humano é curioso. Ele quer saber mais além daquilo que o necessário. O necessário está aqui para vocês viver. O necessário está do teu lado para vocês viver. O necessário está aí, debaixo dos seus narizes, para vocês dar amor, para vocês fazerem a doação da caridade, para vocês cuidar daqueles que estão perto de vocês. Porque uma vez vocês foram cuidados por essas pessoas. Agora é a vez de vocês cuidar. É a troca. É a troca da energia, a troca do amor e o resgate do aprendizado. E assim deve ser, filhos. Marchem com calma, caminhem com tranquilidade. Acolham aqueles que não gostam de vocês e que vocês não gostam deles. Porque são essas pessoas que fazem parte da dívida do passado, da lacuna que foi deixada. São essas pessoas, filhos, que vocês têm que saber lidar, para vocês dar um passinho adiante. Muitas vezes, filhos, são 2, 3 para trás para dar meio adiante. E assim deve ser, e assim será. Vocês ficam tudo com as graças do nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior, e as bênçãos do nosso Pai. Graças a Deus, filhos! Irmãos em Cristo, saudemos Jesus. Irmãos e irmãs presentes nessa santa casa, preparem-se para a Santa Ceia, preparem-se para a comunhão do amor, a comunhão do bem-desejo, a comunhão do bem-fazejo. É a comunhão do amor fraterno, do amor solidário. É a comunhão que o Cristo nos ensinou. É a comunhão da Santa Ceia, que não é feita do pão, não é feita do vinho, é feita da alma, é feita do acalanto, é feito do amor. É feito da dignidade do homem e do coração aberto. Eis a Santa Ceia do Senhor estendida em vossas mesas. Graças a Deus.